Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura de Deuteronômio de hoje fala de algo que também serve para nós. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Gente, Deus não aceita segundo lugar. Oxalá fosses quente, oxalá fosses frio. O morno eu vomito. Não coloquem Deus em segundo lugar. Não ponha nada em prioridade com relação à missa. Domingo nem se fala. Mas durante a semana me dói o coração quando alguém fala assim: eu vou para a academia segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu vou para a missa. Eu vou para o Pilates, terça e quinta. Eu vou para... Pelo amor de Deus, como que você põe a missa no mesmo nível de academia e Pilates? Caça um outro horário para essas coisas. Mas não põe a missa a esse nível. A missa é infinitamente maior que qualquer açãozinha humana na terra. Ela não tem comparação. Quem fala isso é porque não entendeu nada do que é uma Santa Missa. Na África, tem africanos que caminham horas, 12 horas para uma missa. Por isso que na África a missa tem que durar 3 horas no mínimo, dizendo os bispos lá. Porque tem gente que sai quilômetros. Se você fizer uma missa de 1 hora, é um insulto. Então eles têm vários, até danças no meio. É uma festa com sacrifício, tudo. Porque tem gente que sai quilômetros. E aqui, como tudo é fácil, se coloca no mesmo nível de academia, Pilates. E pronto. Simples assim. Como se a missa fosse uma opçãozinha do meu programinha da semana. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo. E que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo que sejas feliz. Vê, é ao Senhor teu Deus que pertence os céus, o mais alto dos céus, a terra e o que tudo nele existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou. Também para nós, né? Para eles mais. Deus criou o céu e a terra, todos os povos, mas ele se revela aos judeus. E hoje, nós temos Deus que criou o céu e a terra, encarnou o Filho, e nós somos privilegiados de sermos cristãos católicos. Entre 7 bilhões de pessoas, o Brasil é um país mais católico. Você tem acesso à igreja. Imagina se você estivesse no Tibete, na Mongólia, no norte da China, onde achar uma igreja católica
é difícil, apesar que tem, escondido, tem sempre a Igreja Católica Universal, né? Imagina essa igreja bela, que tem uma referência mundial, tem um Papa. Por que o demônio critica tanto o Papa? Fala que é a besta, as outras religiões, que é o novo anticristo. Porque o Papa, na verdade, é aquele que dá referência de unidade e universalidade. Não deixa que daqui a uns tempos eu invente uma coisa na minha cabeça aqui na paróquia e a paróquia começa a desandar. Não é verdade? Então, tem que ter a referência para que você viaje para o Japão. Tem a Cecília Naomi, que nos acompanha todos os dias do Japão. Lá no Japão, a missa, por mais que seja japonês, mas ela tem os mesmos ritos. Você entra lá e sabe o que vai acontecer. Você vai numa missa, você não vai entender nada em japonês. Mas você vai entender que você está na missa. Você vai entender os passos. Por quê? Porque tem um Papa que não deixa a coisa desandar. Assim como a Coca-Cola tem que ter um presidente mundial. Mesmo que o presidente nunca pise no Brasil, mas ele vai segurar o tranco. Se não tivesse um presidente mundial para manter o gosto da Coca-Cola, vai falar que nós não tínhamos metido um piqui na Coca-Cola. Coca-Cola com piqui. Né? Já tinha mudado o gosto da Coca-Cola. Cada lugar mudaria. Então nós temos uma referência. Então nós somos privilegiados. Nós temos que agradecer. Os seus filhos podem ter acesso a algo extraordinário. A um momento fora do normal, em que um pão vira Deus. O sacrifício de 2000 anos se faz presente no altar. Isso é um privilégio enorme. E nós estamos aqui. Ele nos ama, né? Abriu, pois, o vosso coração e não endureçais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, né? Ele faz justiça ao órfão e à viúva, pessoas preferidas, né? Ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Aqui, gente, eu quero falar um negócio. O estrangeiro, eu já morei fora do Brasil. Nós nos sentimos, quando estamos fora do Brasil, frágeis. Não é o nosso país. Nós não temos todas as garantias, os direitos. Nós que somos da América Latina, estamos na Europa. Não é que eu nunca já sofri grandes preconceitos, mas existe uma certa diferença. Você se sente um pouco, né? Não tive grandes problemas, mas tem gente que tem uma experiência ruim por ser daqui. Então você sempre... Então por isso que Deus ama quem é migrante, imigrante. Porque geralmente é muito frágil não estar no mesmo contexto do seu país. Só que eu queria abrir aqui um alerta, que serve para quem está nos acompanhando. Hoje existe um projeto macabro, né? Um projeto macabro, dos globalistas também, de que para dominar o país tem que levá-lo ao caos. No Brasil, o que eles fazem, que não é nada ao acaso, é libertar pessoas delinquentes da cadeia e prender inocentes, como está acontecendo no Brasil. Vocês estão vendo a saidinha agora no Dia dos Pais, não é? Um monte de traficante, um monte de gente estuprador. Eles fazem de propósito, sabem que a maioria não volta. Na Europa, nos Estados Unidos, o projeto é incentivar imigração, tanto islâmica quanto da África, para que a Europa vá ao caos. Hoje, parece que na Bélgica, já tem quase maior porcentagem de imigrantes. Então, uma coisa é você tratar bem, mas também nós temos que combater esses projetos macabros de incentivos à imigração para destruir a Europa. Você vai na Europa hoje, tem muitos lugares que estão lá, gente na rua, e muitos muçulmanos impondo sobre os cristãos. Porque, na verdade, por trás dos globalistas, que acham que estão fazendo coisa bem, está Satanás, que quer destruir o cristianismo e a cultura ocidental. Então, fiquem alertas.
a imigração na Europa e nos Estados Unidos, existe um grupo poderoso por trás, financiando para destruir a Europa e os Estados Unidos, que são os baluartes da cultura ocidental e cristã. Sempre gosto de deixar esses alertas. Bem, e no Evangelho? Primeiro, Jesus fala que o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos do Senhor. Eles o matarão, né? Dessa vez, os apóstolos ficam tristes. Na primeira vez, Jesus fala para Pedro, e Pedro fala, nunca, não deixaremos. E Jesus diz, afasta-te, Satanás, né? Agora não. Os apóstolos ouvem e só ficam tristes. E depois vem alguém, lá na época tinha que pagar o imposto do templo, e diz, o seu chefe lá paga o imposto? E Pedro, antes de, não, sim. E Pedro chega até Jesus e fala, o vosso mestre, e Jesus chega até Pedro, né? Jesus ouviu tudo. Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro diz, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Então o que ele quer dizer? Que ele é o Filho de Deus, ele criou todo o universo, não deveria pagar imposto, porque tudo é dele. Tudo é dele, né? Nós temos tudo aqui que é dele. Os nossos bens, que nós passamos escritura, na verdade, a escritura do frigir dos ovos é um contrato com os bens de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O que você faz com seus bens? Enche a cara, come, bebe, se lambuza no prazer sexual, na busca de si mesmo, no egoísmo, na avareza, no acúmulo, ou seja, te leva para o inferno, ou você usa para a edificação sua, da sua família, e para a conversão, para a missão. Os bens, cuidado, os bens não são nossos. Mais uma vez, cuidado, tudo que você tem não é seu. Você só vai, o padre já descobre rápido. Toda vez que muda de paróquia, deixa bem claro que nada é dele. Por mais traumazinha que um padre pode ter, mas isso é um treinamento enorme para entender que nada é meu. Mas e vocês? Vocês vão ter o azar de só descobrir que nada é de vocês na hora da morte. E pode ser tarde demais. Se você viveu iludido que os bens são seus, e você usa deles do bem do jeito que quer, o seu bel prazer, né? Não são. Por isso que tem as parábolas dos talentos, que Jesus deixa tantos talentos. Aí tem gente que lê aquilo e acha que é uma coisa assim, por fora. Não! Os talentos são tudo que você tem, de bens, de inteligência, de bens imateriais. E o que você faz com eles, né? E aí, Jesus diz, mas para não escandalizar essa gente, vai, lança um anzol, pega um peixe, abre a boca e está lá uma moeda. Mas, gente, mas para que isso? Isso é para dizer que Jesus controla tudo, que tudo é dele. Como é que você vai conseguir fazer? Pegar um peixe, esse peixe tem uma moeda lá dentro. Provavelmente ele criou a moeda do nada. Isso é um sinal de que Jesus é o Senhor de tudo. Isso não aconteceria com qualquer um. E por que não escandalizar? O que é escandalizar? Levar o outro a pecar. Mesmo que ele não teria que pagar imposto, porque tudo é dele, ele não quis escandalizar, né? Isso também, talvez, gente, para entender o seguinte, tem coisas que às vezes não é pecado, mas pode escandalizar. Uma das coisas, por exemplo, por mais que tem gente que fica bravo, bebida não é pecado. Embriagar-se é pecado grave. Não, mas então no Brasil, como muita gente se embriaga, como nós temos a Fazenda Esperança, então é pecado. Não, não é pecado. Então, mas como tem gente, então todo lugar de igreja deve proibir. Olha, eu não vejo assim. Tem gente que fica uma campanha, depende, se tem uma festa até 11 horas, 11h30,
Não vejo como um grande problema. Ah, não, mas aqui você sabe que tem. Tudo bem. Mas nós não podemos criar pecado. Eu sou otorrino. E eu detesto cigarro. Porque o cigarro mata. Dá câncer de boca. Mas não é pecado ainda. A igreja não considera pecado. Quando eu falo para alguém parar de fumar, eu falo, você vai morrer. Porque você morrer de uma forma muito ruim, porque o cigarro leva ao câncer. Mas eu não falo, é pecado. Quando exagera no cigarro, aí pode ser o pecado. Ah, mas é um vício. Sim, mas no catecismo e a doutrina da igreja, não considera ainda. Por quê? Porque a igreja sabe, por exemplo, tem um senhorzinho de 80 anos, 90 anos, morrendo, e já fuma a vida inteira. Você vai tirar o cigarro dele? Não tira. Mas se a igreja fala que é pecado, você tem que tirar, porque é pecado. Pecado você não deixa. Então a igreja é mãe. Agora, é terrível. Você não deve fumar. Faz um mal terrível. Né? Assim como você não deve se embriagar. Quem se embriaga tem que parar de beber. E se a família realmente vê que não tem jeito, todo mundo, para que a pessoa não tenha contato com álcool. Porque uma gota de álcool, para quem é fraco, já é o suficiente para cair. Só que eu, padre, dependendo da cidade que eu vou, se me verem bebendo, é pecado? Não, mas escandaliza alguns. Sim ou não? Se me virem, tem muitos padres maravilhosos que eu conheço que fumam. Mas um amigo meu, eu levei num padre em Brasília uma vez, e um amigo meu foi beijar a mão do padre e sentiu o cheiro de cigarro. Foi a morte. Né? Então, é melhor que nós não bebamos, pelo menos publicamente, para todo mundo ver. Tem pessoas que têm maturidade. Né? Por exemplo, na Europa, só para vocês entenderem, é normal o tempo inteiro o padre beber. Tanto é que o Papa Bento mostrou uma foto segurando uma cerveja, não é isso? Aí vai falar assim, o Papa Bento foi imprudente? Não, aquilo é normal da cultura alemã. Né? No Brasil que tem essa questão. Mas isso pode escandalizar. Então é melhor evitar. Então tem coisas que às vezes nem tanto é pecado, mas a pessoa pode levar a pensar que seja. Isso deve ser evitado. Tá? É a doutrina da igreja, gente. É a doutrina da igreja. Eu não invento nada. Como eu queria dizer que fumar é pecado. Né? Ou fumar muito é pecado. Né? Eu sei que o cigarro, hoje em dia, naquela época também a igreja não sabia do mal que ele faz. Talvez daqui a uns tempos, por tanto mal que faça, a igreja possa colocar. Mas hoje, não. Tá? Então, eu não gosto de criar situações que a igreja não ensina. Estou aqui para passar a doutrina da igreja. E é isso. Não escandalizemos. Né? Não escandalizemos. Pode escandalizar, por exemplo, uma pessoa casada que está andando muito com uma pessoa solteira. Ou uma mulher casada, claro, entrar na minha casa uma vez ou outra é normal. Entra na casa do padre, mesmo que não tenha nada, mas vai na minha casa toda semana, 3 vezes na semana. Mulher casada. Por que vai toda hora? Uma vez ou outra, tudo bem? Escandaliza, não é? E assim por diante. Uma postura minha na internet pode escandalizar? Tomar banho sem camisa de padre, de homem é normal? Mas você vê uma foto de um padre sem camisa, escandaliza. E assim por diante. Vocês entenderam o que é escândalo? Escândalo é tudo aquilo que pode levar a pessoa a pecar. Então aqui, se Jesus não desse o imposto, ia escandalizar os demais. Então, para não escandalizar, pegue a moeda no peixe. Que Deus nos ajude a não escandalizar, mas sermos luz, baluartes para o céu, no colo de Nossa Senhora. Assim seja.